Fala campeão, bem-vindo a mais um episódio. Neste novo episódio, vamos discorrer sobre a segunda liga mais antiga do Brasil, e todos os seus campeões até 1910, contaremos as curiosidades de cada ano. Nos episódios anteriores falamos das curiosidades dos campeonatos, os campeões, confusão de torcida com arbitragem, pontos retirados do campeão, dinheiro que sumiu, brigas de cartolas, e muito mais. Agora vamos para a segunda liga criada no Brasil, na Bahia. Mas antes não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Os primeiros passos para a criação ocorreram em 1901, quando um jovem estudante, José Ferreira Júnior, o Zusa Ferreira, retornou da Inglaterra com uma bola. Despertando os olhos de Salvador para um novo esporte, o Zusa organizou a primeira partida de futebol no Campo da Pólvora, reunindo os companheiros de infância. Deu algumas instruções, apanhou duas pedras colocando-as 10 metros uma da outra. Escolheu o goleiro e no meio do campo dividiram em dois grupos. Em seguida deu o primeiro chute que iniciou o jogo. Foi um verdadeiro sucesso, estava introduzido o futebol na Bahia. O número de adeptos cresceu enormemente todos os domingos, dias santos e feriados. Os jovens de Salvador jogavam o chamado futebol, no Campo da Pólvora, na Quinta da Barra, na Fonte do Boi, no Papagaio, e até no meio das ruas menos movimentadas. E assim em pouco tempo, o futebol se tornou uma paixão entre os baianos. Um episódio curioso aconteceu no dia 30 de agosto de 1903, quando um navio americano atracado no Porto da Bahia, recebeu o convite para uma partida de futebol, que aceitou prontamente, realizando uma partida entre os oficiais americanos e um combinado anglo-brasileiro, com vitória do combinado anglo-brasileiro por 2-0. Com o sucesso do futebol por toda a capital baiana, começam a surgir clubes que decidem criar a Liga Baiana de Esportes Terrestres. Os clubes fundadores são Clube Internacional de Cricket, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Baiano e São Paulo Bahia Futebol Clube. Dito isso, vamos começar o campeonato. No ano seguinte teve início o primeiro campeonato baiano da história entre os dias 9 de abril até 10 de setembro de 1905. Antes do início do campeonato, mais um clube integrou a liga. O Clube de Natação e Regatas São Salvador. Participaram 4 clubes, os 3 fundadores da Liga, Clube Internacional de Cricket, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Baiano e o mais novo integrante o Clube de Natação e Regatas São Salvador. O sistema de disputa foi o de pontos corridos, os times jogariam entre si em turno e retorno e quem tivesse mais pontos seria o campeão. Após as 6 rodadas, a equipe do Internacional de Cricket foi considerado campeão. A média de gols foi de aproximadamente 3 gols por jogo. Embora o São Paulo Clube tenha participado da formação da liga, a equipe não conseguiu participar do campeonato, por falta de jogadores que foram para outros clubes. Uma curiosidade, o Zusa, apesar de ser o responsável por trazer o futebol para a Bahia, não praticava futebol e nunca foi escalado para atuar em uma única partida. Ele acabou trabalhando em banco. Em 1906 foi realizado o segundo campeonato nos dias 6 de maio até 16 de setembro. Outro clube ingressou ao campeonato, o Esporte Clube Santos Dumont. Com isso o campeonato começou com 5 clubes, os 4 do ano anterior, mais o Santos Dumont. Porém após o terceiro jogo, o Clube Internacional de Cricket abandonou o campeonato, e como só disputou 3 partidas não foi considerado suas partidas na classificação final. O sistema de disputa continuou com os de pontos corridos, e quem tivesse mais pontos seria o campeão. Após 6 rodadas, o campeão foi a equipe, Clube de Natação e Regatas São Salvador. A média de gols foi de aproximadamente 2,3 gols por jogo. No dia 10 de junho, no jogo entre Vitória e Internacional, o grande público não poupou o Internacional, vaiando-o constantemente. O Internacional, não feliz com isso, resolve abandonar a liga. O fato curioso foi que o Internacional de Cricket, neste mesmo ano acabou extinto, sendo o primeiro a vencer o Campeonato Baiano em sua única participação. Em 1907 foi realizado o terceiro campeonato. Mas antes não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar o sininho.
O terceiro campeonato ocorreu nos dias 26 de maio a 13 de setembro de 1907. Participaram os 4 clubes do ano anterior. O sistema se manteve o mesmo, o de pontos corridos. Os times jogariam entre si em turno e retorno, e quem tivesse mais pontos seria o campeão. E após as 6 rodadas o campeão foi o Clube São Salvador. A média de gols foi de aproximadamente 3,5 gols por jogo. Os jogos neste ano foram transferidos para o Rio Vermelho com entradas pagas. Ideia infeliz, pois ainda era necessário pagar o transporte para ir assistir. No jogo de estreia, os jornais da época acharam que a tabela colocada para a marcação dos gols e as bandeiras nos gols para diferenciar os clubes foram muito importantes para o espetáculo. Em 1908 foi realizado o 4º campeonato nos dias 7 de junho a 9 de agosto. Participaram apenas 3 clubes: Esporte Clube Vitória, Clube de Natação e Regatas São Salvador e Esporte Clube Santos Dumont. Mantiveram o sistema de disputa, e quem tivesse mais pontos seria o campeão. E após 4 rodadas o campeão foi o Esporte Clube Vitória. A média de gols foi baixa, aproximadamente 1,5 gols por jogo. O time São Salvador não conseguiu marcar um gol sequer nas 4 partidas, embora existam fontes que afirmam que dentre as 4 partidas 2 a equipe perdeu por WO. O fato de apenas 3 equipes participarem do campeonato se deve ao que o Esporte Clube Baiano dissolveu-se em 1908 devido a crises financeiras. Em 1909 foi realizado o 5º campeonato nos dias 23 de maio a 8 de agosto. Participaram os clubes do ano anterior. O sistema de disputa foi o de pontos corridos. Os times jogariam entre si em turno e retorno e quem tivesse mais pontos seria o campeão. Após 4 rodadas o Esporte Clube Vitória se sagrou bicampeão baiano. A média de gols foi de aproximadamente 1,2 gols por jogo. Em 1910 foi realizado o 6º campeonato nos dias 22 de maio a 11 de dezembro. Foi o campeonato mais tumultuado desde então, com discussões políticas, time se retirando e jogo anulado. O campeonato começa com a inclusão de 2 novos times, o Esporte Clube Rio Vermelho e o São Paulo Clube. Assim teríamos 5 participantes, mas o campeonato teria início no dia 15 de maio com o clássico Vitória e São Salvador. Infelizmente, o time de São Salvador não compareceu ao campo. Por não comparecer, o clube afasta vários jogadores, que se filiam então ao Santos Dumont. Então a diretoria do São Salvador resolve se retirar do campeonato. Com isso tivemos 4 participantes. O sistema de disputa foi o de pontos corridos. Os times jogariam entre si em turno e retorno e quem tivesse mais pontos seria o campeão. O São Paulo lidera com 9 pontos ganhos, seguido do Santos Dumont com 8. No 21 de agosto foi o jogo decisivo entre Vitória e Santos Dumont. Se o Vitória ganhasse, o São Paulo seria campeão. Para o Santos Dumont basta apenas uma simples vitória para levantar o título. Podemos dizer que na Liga Baiana existia 2 lados políticos. De um lado estavam o Vitória e o São Paulo Clube, e do outro Santos Dumont e São Salvador. O Vitória vencia o jogo por 1-0, gol de pênalti. No segundo tempo, um jogador do Vitória comete falta violenta na grande área, mas o juiz nada marca. Há protestos, porém o jogo continua até o seu término. Com a derrota do Santos Dumont, o São Paulo é aclamado campeão. Mas o juiz teve que deixar o gramado escondido para evitar a ira dos jogadores e dirigentes do Santos Dumont. Porém, no dia 29 de agosto, reúne-se a Liga e aprovam por unanimidade a proposta do Sr. Francisco Braga, do São Salvador, lado político do Santos Dumont, anular o jogo entre Vitória e Santos Dumont porque o juiz era do São Paulo Clube, que era a parte interessada. A equipe do Vitória declara que não jogará novamente, alegando que a resolução da Liga foi absurda e ilegal, alegando que as resoluções dos juízes são autônomas. O São Paulo também não se conforma com a decisão e no outro dia envia um ofício se retirando da Liga. Na reunião do Conselho aceitam o ofício do São Paulo, e o presidente da Liga é afastado. Após muitas discussões, o jogo anulado será disputado novamente. E no dia 11 de dezembro é disputado o jogo entre Vitória e Santos Dumont. Agora o Santos Dumont vence o Vitória por 2-1, tornando-se o campeão baiano de 1910.
A média de gols foi de aproximadamente 2 gols por jogo. Depois da realização de 6 edições do Campeonato Baiano, os campeões são Esporte Clube Vitória com 2 títulos. Clube de Natação e Regatas São Salvador também com 2. Clube Internacional de Cricket com 1. Esporte Clube Santos Dumont com 1 título. No próximo episódio falaremos da terceira liga fundada no Brasil. Agradecemos por terem assistido. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até mais!